Continuando, próxima questãozinha, essa é bem legal, tá? Eu vou até dar logo um exemplo. Tem essa questão de forma muito parecida no livro do Moisés, né? O livro do Moisés aí que é da graduação, mas é uma questão realmente. Ela não é difícil, tu só tem que estar atento, tá? E saber usar gráfico. É isso. Então, vamos ler a questão. Um móvel se desloca ao longo de uma reta. No primeiro trecho da viagem, ele parte do repouso com aceleração constante a 1 e atinge uma velocidade máxima V1. No segundo trecho de duração T, ele possui uma aceleração constante e menor, A2. Ou seja, saiu de um trecho acelerado, ele foi para outro, mas ele ainda continua acelerado. Ele deixa isso muito bem claro. Ele possui uma aceleração constante, só que ela é menor, que é A2, e atinge a velocidade máxima V2. No terceiro trecho, ele desacelera com aceleração de menos A3 até atingir o repouso novamente. Sabendo que o tempo total da viagem foi Tzão, determine qual é a distância percorrida pelo móvel. Então, vamos analisar o gráfico da velocidade disso aqui, tá? Esse aqui é o tempo, aqui é a velocidade, e ele fala que parte do repouso, e nesse primeiro trecho, ele tem uma aceleração que é maior do que o próximo, né? Então eu vou deixar isso mais claro. Ele atinge aqui a velocidade V1. E aí no segundo trecho, uma aceleração menor, A2, ele atinge a velocidade máxima de V2. E no terceiro trecho ele desacelera até o repouso. E aqui é um tempo T. E cara, aqui o que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer? Encontrar a distância percorrida. E como é que a gente faz isso num gráfico de velocidade? Calcula a área, né? Calcule a área embaixo da curva, ou seja, toda essa área aqui é a nossa distância percorrida, que é o que a gente quer saber. Só que não é tão claro pra gente, porque isso aqui não é um triângulo, né? Se fosse um triângulo, a gente calculava a área com esse T aqui, acabou. Mas não é um triângulo. Então a gente teria que calcular a área disso daqui e disso daqui, né? Desse restante aqui. Só que aqui eu quero te levar para um outro mundo, cara. Porque qual seria a tua complicação aqui, né? Tu ia querer saber que tempos são esses, né? Tipo, cara, que tempo é esse? Que tempo é esse que ele gasta para cada trecho desse? E tu calcularia a área, né? Só que se tu usar, por exemplo, Torricelli, tu encontra essas áreas, cara. Ou seja, a gente sabe muito bem que Torricelli, né, aquela V final ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2A delta S, vai nos ajudar aqui perfeitamente, cara. Porque percebe, vamos pro primeiro trecho. O primeiro trecho, ele começa com uma velocidade V0 nula, que ele sai do repouso. Ele tem uma aceleração A1 e ele vai percorrer uma certa distância. E a velocidade final, ou seja, que ele fala bem ali, ele atinge uma velocidade máxima V1 nesse primeiro trecho. Então, a velocidade final para a gente é V1. Então vamos botar os termos. V1 ao quadrado é igual a 2A1 delta S1. Então esse delta S1 vai ser V1 quadrado por 2A1. Honesto pra caramba. E o que a gente vai fazer pro segundo trecho? Mesma coisa, só que agora a velocidade inicial ela é diferente. Ou seja, a velocidade inicial é a final do trecho anterior, que é V1. Então vai ficar V2 quadrado é igual a V1 quadrado mais 2A2 delta S2. Então, V2 quadrado menos V1 quadrado por 2A2. Isso é delta S2, ou seja, é quanto ele percorreu nesse outro trecho. E agora a gente vai para o último trecho, que é muito parecido também. No caso, agora, nossa velocidade final é zero, porque ele chega até o repouso, né? Ele fala no terceiro trecho, ele desacelera até atingir o repouso. Então, é o repouso que a gente vai buscar. Então, zero ao quadrado. A nossa velocidade inicial é a que ele terminou o trecho anterior, V2. Então, V2 quadrado menos 2A3 delta S3. Então, o nosso delta S3 é V2 quadrado por 2A3. E qual é a distância total percorrida? A distância total percorrida delta S
é delta S1 mais delta S2 mais delta S3. Tá certo? E agora a gente pode só substituir todos os termos e somar. A gente não vai encontrar nenhuma coisa bonitinha, né? Tal, mas a gente encontra alguma coisa, né? Tipo assim, tu até poderia agrupar os V1s quadrados, né? Tipo, porque tu pode separar aqui, né? E aí tu agruparia esse V1 quadrado com o V1 quadrado do começo, o V2 quadrado com o outro V2 quadrado, né? Só teria que fazer umas meio que gambiarra assim, que não ia ficar elegante, então eu não vejo muito o porquê de fazer. Mas é basicamente isso aqui. E é isso. Essa é a nossa distância total percorrida. Espero que tenha ficado claro. Assim, tu pode até tentar, usando a equação horária da velocidade, encontrar esses tempos, substituir depois, calcular as áreas e tal. Tu até pode fazer isso, mas eu acho que é uma complicação desnecessária, porque, cara, Torricelli não faz mal a ninguém aqui. E em momento algum também ele diz que é diferente disso, né? Ou seja, esse intervalo de tempo aqui, essas distâncias percorridas, elas sempre são com aceleração constante, a todo momento. Porque ele fala, sai do trecho 1, vai pro trecho 2, a duração é t. Ah, ele fala, né? No segundo trecho, o tempo de duração é t, por exemplo. Ou seja, daqui pra cá é t. Isso tu sabe. Aí tu sabe V1, V2, tu poderia calcular essa área aqui, por exemplo, usando área, né? Tu poderia usar aqui V1 mais V2 vezes t dividido por 2. Né? Tu poderia usar esse fator, essa informação para calcular essa área. Mas tu precisa? Não, porque ele dá aceleração, ele dá velocidade final e inicial, e é isso, né? Tipo assim, tem como, mas não é necessário, sabe? Você pode continuar a mesma lógica que você já tinha e chegar no mesmo resultado, né? Obviamente não são as mesmas incógnitas, não incógnitas, né? Valores dados, mas no fim das contas o resultado é o mesmo. Por exemplo, para complementar, eu fiz aqui o esboço, mas eu não completei, né? Aqui é usando a primeira equação horária, né? Velocidade inicial é zero, ele vai até V1, o tempo é T1. Aí no momento 2 a gente sabe que o tempo é T, e a gente faz a equação, e no momento 3 esse T3. Então agora tu tem essas três equações que tu pode somar, substituir elas nessa do meio, essa aqui, né? Pra cá e essa aqui pra cá, e tu chega nisso aqui. E tu sabe dessa relação, que a soma dos tempos é o Tsão. Mas só que T e Tsão são valores dados, né? Enquanto T1 e T3 é o que tu quer descobrir. Então tu tem duas equações e duas incógnitas. Então tu consegue resolver. Eu não sei se a conta tá certinha, eu não verifiquei, né? Mas é mais ou menos isso. Então tu encontra T3. Esse é o duração do trecho que demora o último trecho, né? O terceiro trecho. E aqui são todos valores dados. A1, A2, A3, Tzão e Tzinho. São todos valores dados. Então, aqui tu poderia fazer um cálculo de área, né? Tu teria altura V2, base T3, então tu faria V2 vezes T3 dividido para 2. Aí o T3 seria toda essa coisa, né? E o teu T1, aí tu substituiria, por exemplo, esse valor de T3 aqui, tu substituiria nessa equação aqui de cima, né? E aí tu encontrava o valor de T1 e fazia a mesma coisa, cálculo de área para cá. Só que, de novo, eu não vejo a necessidade disso se existe a equação de Torricelli. E tu sabe tanto as velocidades, porque ele fala explicitamente as velocidades V1 e V2, e as acelerações. Então não tem pra que tu usar isso. É uma complicação de conta muito grande e eu acho desnecessária. Agora, a não ser que essa questão em específica tem alguma coisa escondida nela que fala que tu não pode usar Torricelli. Porque Torricelli aqui é muito válido, né? São movimentos acelerados, uniformemente acelerados, e Torricelli cabe muito bem nisso, tá? Então é isso. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é porque eu queria deixar isso claro. Tem outra forma de resolver, só que é mais complicada. E eu acho muito viável, assim, muito mais fácil de tu fazer assim. Facilita a tua vida, né? Tu ganha tempo com isso. Então é isso. Bora ir pra próxima questão.